Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Admadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Om Shanti, 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 Om Shwara Om. Nós estávamos vendo, né, na segunda aula do domingo, que existem pessoas que endurecem o coração como forma de defesa, né? Algumas pessoas já nascem assim, outras desenvolvem esta dureza como meio de sobrevivência, né? E tem outras que nascem com um coração frágil como uma flor, né? E qualquer coisa causa dor emocional, né? Essas pessoas têm a sensibilidade de sentir, né, a dor dos outros, de ser muito cuidadoso, né, com a comunicação com os outros, né? São pessoas bonitas, né? Mas a menos que elas sejam Yanni, ela se torna também frágil no receber, né? No receber as ações, as experiências que vêm do campo, tá? Então, do mesmo modo que a pessoa que endureceu o coração é capaz de lidar com o mundo, né? Sem sentir dor, mas o endurecimento, né? Mental, emocional, machuca os outros. A pessoa que é frágil, a pessoa que tem um coração sensível, ela é sensível no sentir e no cuidado, na atenção de não machucar ninguém, mas igualmente a sua mente, o seu coração é sensível também no receber as ofensas que vêm do campo, tá? Então, ela é sensível tanto como carta, tanto quanto bhakta, né? Ela é sensível no colocar as suas ações, muita atenção, né, com aquela sensibilidade, mas ela é sensível também no receber, né? No receber e ela se machuca frequentemente. Então aqui você já está notando o que é este discurso, que é um discurso que eu acho muito bacana do Swami, que aparece já em alguns textos, né, dos Upanishads também. Então, o Yanni é aquele que tem um coração sensível, frágil, no sentido de que é capaz de perceber, né, a sensibilidade e a, né, fragilidade dos outros e vai se tornando sempre mais cuidadoso em não machucar ninguém, mas, ao mesmo tempo, quando ele recebe as ofensas do campo, as ofensas não o machucam, tá? E a gente vai compreender o porquê na medida que este tema vai sendo desenvolvido aqui. Elas são sensíveis, elas não machucam os outros, elas conhecem a fragilidade dos outros, talvez porque conheça as suas próprias fragilidades, conhece a sensibilidade e a fragilidade dos outros, mas qual é o problema? Essas pessoas são frágeis como uma rosa, elas se machucam muito facilmente. Às vezes, sem que nada seja ofensivo contra elas, mas ainda assim elas se machucam. Às vezes é simplesmente porque você passou distraído assim, não notou a presença da pessoa e não disse bom dia, aquilo ali já machuca profundamente a pessoa, né? Ou de repente você se mente, você chegou? Tá. Quando é que você chegou? Tá. A pessoa se ofende. Como é que aquela pessoa não notou quando eu cheguei? Por que está fazendo? Qualquer coisinha pode machucar uma pessoa e a lógica aqui, do ponto de vista psicológico, é que machuca a pessoa porque a pessoa já possui essa fragilidade, já possui essas feridas psicológicas emocionais. Se você não possui essas feridas, né? Se você já se purificou suficientemente nesse processo de purificação vedântico, você vai se limpando dessas feridas mentais, emocionais, dos traumas, dos machucados, das ofensas. Tudo isso vai se dispersando porque você já não nutre nada disso na medida que você vai transferindo, né, gradualmente a sua identidade para a consciência, que é livre independentemente, independente do corpo, mente e sentido, né? Então, o indivíduo, ele se machuca muito porque ele já possui todas aquelas feridas psicológicas, emocionais,
que são afloradas no momento que uma pessoa olha para você, no momento que a pessoa está de mau humor, olhou para você, você pensa, está de mau humor por causa de mim, né? Então, é o que? O senso próprio de inadequação da pessoa que é projetado no olhar do outro, né? Ninguém é capaz de machucar a gente, a menos que a gente já possua essa ferida interior, tá? Esse é um aspecto psicológico que eu estou apresentando aqui, que o Swami não apresentou. A pessoa é muito sensível, se machuca facilmente. Se eu disser uma palavra meio assim, a pessoa de repente já não dorme por alguns dias. Às vezes você não disse nada ofensivo, né? Talvez ela não quer que eu vá, ela vai viajando, né? A maioria das vezes ela fica machucada. Essa sensibilidade, o Swami apresenta uma analogia aqui que eu não, primeira vez que eu ouço essa analogia dele, ele fala no mundo da ciência existem alguns instrumentos que são extremamente sensíveis, a gente pode imaginar isso, né? Então, por exemplo, até mesmo uma balança que deve medir, né, unidades de medida, né, de peso insignificantemente pequenas. Então, a sensibilidade dessa balança é tal, né, que às vezes uma poeirinha já, né, já altera, né, a medição, né? Então, eles colocam essas balancinhas numa, né, como é que chama? Numa de vidro, né? Como é que a gente chama? Redoma. Redoma de vidro, tá? Porque para quem ela é muito sensível, então ele fez uma analogia a esta pessoa extremamente sensível que qualquer poeirinha pode machucá-la, né? Então, esta medição é como um ponteiro de balança que é facilmente perturbado. Então, aqui ele fala, ele conclui essa analogia com a ciência, com o instrumento científico, dizendo que esta balança, esse instrumento de medição mais sensível que existe, é aquela cujo ponteiro de medição, ou simplesmente a medição digital, ela não para de se mover. Tamanha a sensibilidade da balança. Então, isso, fazendo um paralelo com o indivíduo com este tipo de sensibilidade, ele está sempre experimentando algum tipo de dor emocional, porque qualquer coisa, né, mexe com o seu equilíbrio emocional. É como se essa pessoa tivesse que ser mantida numa redoma de vidro. Então ela não pode viver no mundo. E eu conheço pessoas que se isolaram do mundo, né, por medo das dores experimentadas no mundo, né? O mundo é duro, é selvagem, porque, pelo menos aqui neste planetinha nosso, ele é dominado por uma ignorância espiritual monstruosa, né? Como lidar com esta situação? De qualquer forma, se eu me endurecer, eu fico em apuros, porque eu vou machucar os outros e mais cedo ou mais tarde eu vou começar a sentir culpa e inadequação, né? E as pessoas vão se afastando de mim porque, pô, é melhor você não lidar com aquele cara porque ele vai te dar um coice, né? Então você vai ficando isolado. E se você é muito sensível, você também se isola, porque qualquer coisinha vai, né, vai ser um gatilho para fazer aflorar aquelas minhas feridas emocionais, que são sempre fundadas no sentimento de inadequação, né, e culpa. Então é como se eu estivesse isolado do mundo ou se eu estivesse vivendo no mundo sempre, né, sentindo essas feridas o tempo todo. Então, qual é a situação do Yanni? Nós já conseguimos compreender onde é que essa conversa vai, né? O Yanni é aquele que é muito sensível na hora de colocar as suas palavras e ações, lidando com os outros seres vivos, né? Ele é sensível não só com os seres humanos, mas com o cachorro, galinhas e gatos e os outros animais, né? E na hora dele receber
as experiências da vida num campo no qual a ofensa é normal. As pessoas se ofendem reciprocamente de modo mais grosseiro ou de mais sutil, mas a ofensa está sempre ali, né? Então, o Yami é aquele que é imune a essas ofensas que vêm do campo o tempo todo, né? Devido a esta ignorância espiritual, esta impureza chamada ignorância a respeito da real natureza não dual de tudo e de todos. Então, o Yanni é aquele como fazedor, ele é como uma flor, né? Como carta, ele é frágil, ele é delicado, ele é sensível como uma flor, né? Mas como Bokta, né? O recebedor, ele é como o quê? Ele é como uma rocha, tá? É como uma rocha. Mas a gente precisa compreender que o Yanni é como uma rocha endurecida, mas somente como Bokta, ok? Como carta, ele é sensível à fragilidade dos outros. Como recebedor, ele é duro como uma rocha. Mas não é o mesmo tipo de dureza. E por que que ele tem esta imunidade contra as dores e as ofensas que vêm do campo? Essa é a questão. Por que que ele desenvolve esta imunidade, né? Então, nós vamos ver o desenvolvimento e eu vou desdobrando o porquê também aqui que não foi desdobrado pelo Swami. Eu contribuo para o mundo, Yanni diz, né? Quando trabalho no mundo, eu sou sensível aos outros, mas ao mesmo tempo, essa sensibilidade é apoiada de uma dureza derivada da minha sabedoria e maturidade. Esta dureza não é a dureza da pedra que se enri... Travei. enrijeceu, Enrijeceu. enrijeceu como um mecanismo de proteção, mas é uma dureza dos sábios, né? Não, ninguém pode me machucar porque a transferência do meu senso de identidade dá o corpo-mente cheio de feridas para a consciência livre e independente fez de mim uma pessoa imune, como corpo-mente sentidos, às ofensas e às durezas apresentadas pela vida. É esta sabedoria que faz do Yanni resistente às ofensas e às adversidades da vida, né? Portanto, essa sensibilidade do Yanni, ela vem apoiada de uma sabedoria espiritual, de uma maturidade espiritual. Quanto mais sensível o Yanni se torna, mais claramente ele vê o quanto grosseiro os outros são, tá? Ele vê o quanto hostil e ofensivo são as comunicações dos outros, né? Muitas das vezes extremamente sutil. Quanto mais sensível ele se torna, mais ele vê os aspectos grosseiros dos outros. Aí o Swami faz uma analogia bacana, dizendo é mais ou menos como um músico. O músico, ele tem uma sensibilidade musical tão grande que ele vai passar horas ajustando o seu instrumento, né? Ajustando, ajustando, ajustando. E todo mundo vai pensar, o que que ele está fazendo? Já está perfeito. Não, ele tem uma sensibilidade que ele acha que ele ainda precisa, né? Ajustar o seu instrumento, né? O concerto vai durar uma hora, mas ele passa uma hora ajustando o seu instrumento. E ele ajustou antes de sair de casa, mas de levar o instrumento de casa para o teatro já foi suficiente para desaferir o seu instrumento. Então, são analogias bacanas, né? Quanto maior a sensibilidade, mais você está ciente da insensibilidade dos outros, né? Portanto, o Yanni é aquele capaz que aprendeu a tolerar e aceitar e acomodar a insensibilidade dos outros, porque é falta de maturidade, falta de sabedoria, que faz os indivíduos, né, insensíveis e inadequados e inoportunos muitas vezes.
Swami faz uma analogia interessante aqui, porque pela primeira vez ele faz a analogia da sensibilidade que os estrangeiros têm, né, quando eles vão visitar a Índia. Se eles vão visitar a Índia, a grande de hoje todo mundo sabe que não pode beber água, tem que comprar a água assim dita, né, mineral, que você encontra lá mais cara possível, na esperança que ela seja genuinamente pura. Se você beber água em restaurante aqui e ali, você vai contrair doença. Aqui a diferença é que ele diz que o indiano tem uma resistência muito grande contra todos os germes que existem lá. Por quê? Porque a saúde do povo indiano é muito ruim. Então, essa é uma colocação, primeira vez que eu ouço a colocação dele. Eles têm uma resistência aos germes, às bactérias, né? Por quê? Porque os corpos deles já estão, né, repletos desses germes, que um germinho a mais, um germinho a menos não faz nada. Mas imagine se você tem um corpo puro, porque toda a sua vida você evitou, né, o contato com as agressões, né, dos germes e das bactérias, né? Então você se torna muito sensível, qualquer coisinha te adoece. Então isso é conhecido quando eu era jovem. Primeiro movimento que eu fiz, deixando a sociedade, foi me tornar macrobiótico. Aí, toda vez que eu saía da minha dieta macrobiótica, eu ficava doente. Todo mundo que fez experiências assim de dieta, de mudança de estilo de vida, sabe que quando ele volta para os hábitos antigos, ele adoece rapidamente. Por quê? O seu organismo está mais purificado. E aqui ele diz, a saúde do povo indiano é tão ruim, é tão impura, que eles não sentem nada com as impurezas da água, mas o pessoal que está acostumado a beber água pura no Ocidente vem para a Índia e sofre e não consegue, né, realmente curtir essa viagem. Então, a sensibilidade do Yanni deve ser apoiada por uma maturidade. O que é essa maturidade? Uma sabedoria. Sabedoria a respeito de quê? A respeito de Mitya e de Satya, né? Então ele sabe que o ser humano ele nasce da ignorância, vive na ignorância e quase que invariavelmente morre na ignorância. Portanto, ele carrega com si esse sentimento de culpa e inadequação. Ele cria sistemas de defesas e ele se torna ofensivo, porque, como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. Vocês conhecem esse ditado, né? A melhor defesa é o ataque. Então, ele compreendendo os efeitos dessa ignorância, compreendendo os efeitos dessa ignorância, ele consegue navegar, né, com muita tolerância, né, a, a imaturidade e a ignorância das pessoas ao seu redor. Portanto, como diz o verbo, né, tudo isso é sempre ligado aos verbos, o Swami vai desdobrando ele de modo muito brilhante, né? Como diz o verso aqui, o Yanni é aquele que não perturba o mundo, né? Ele é muito sensível, mas ele não se deixa perturbar pelas ofensas e agressões que vêm do mundo. Portanto, ele não machuca os outros deliberadamente e nem vem machucado, né, pelo mundo. E aqui o Swami diz, né, as pessoas, eles não machucam as pessoas deliberadamente, mas não significa dizer que pessoas se machuquem e digam que é culpa sua. Mas esse é um outro assunto, o Swami diz aqui, que às vezes você simplesmente esqueceu de dizer bom dia para uma pessoa, a pessoa se machuca e se torna hostil a respeito de você. Então, o Yanni é aquele com uma linguagem simples e ahimsaka, inofensiva. Ele evita a ofensa. Não são perturbados pela ignorância do mundo e as ofensas, né, os ataques. E o mundo não é perturbado por Yanni, porque ele é sempre sensível e muito forte e resistente. Então, Yanni é aquele que interage no mundo, ele vai lidando com as experiências do campo,
ele vê as pessoas insultarem, atacarem, criticarem. Quando tal situação acontece, ele simplesmente ele resiste, como se o coração dele fosse duro, como uma rocha, né? Essa analogia da rocha precisa ser compreendida neste sentido. Não é que ele não tenha sensibilidade, é simplesmente porque ele não tem as feridas emocionais que produzem as dores sempre que ocorrem os insultos, tá? Então, é por isso que há um belo verso, né, na Glória de Unyani, num texto do Uttara Rama Charita. Quem pode compreender as mentes extraordinárias dos ianes, que são mais firmes que os diamantes e tão ternas quanto as flores. Você vê que é sempre o mesmo conceito aqui e ali, em textos vedantinos diversos. Um outro aspecto mais minucioso da personalidade do Yanni, né? Duro, né? Resistente na hora de receber e muito sensível na hora de oferecer suas palavras e ações. O tanto quanto mais sensível possível, tá? Não existe 100% perfeição, purificação, mas existe um processo de purificação que, como eu costumo repetidamente dizer, ele acelera após o autoconhecimento. Coração de Yanni é resistente e duro, como se fosse um diamante. Ele é firme, ele não é perturbado e, ao mesmo tempo, ele é sensível e terno como uma flor quando está oferecendo suas palavras e ações. Mas o que que a gente vê no mundo? A gente vê o oposto, a gente vê que as pessoas do mundo são o contrário, né? Quando eles oferecem as suas ações, eles são duros, e quando recebem, eles são frágeis e se machucam rapidamente, né? Fundamentalmente, a pessoa é frágil, mas os ataques é uma forma de cobrir ou de proteger a sua fragilidade. Então, se torna ofensivo e agressivo como modo de proteção, né? Mas aí, quando vem o ataque do outro, o indivíduo ele é ferido. Esse é o grande problema do mundo, de um ponto de vista psicológico extremamente profundo, né? A natureza da alta ignorância, a natureza do Jivatma sob efeito desta ignorância espiritual. Então, o Yasmano, ele não fere, ele não é ferido, esta é a glória do Yani, e como ele não fere, ele também não tem culpa na vida. Tem dois aspectos. Um que eu quero dizer aqui é que o Yanni, em geral, ele desenvolveu esta sensibilidade, compreensão e maturidade, porque a menos que ele aceite a ignorância e as ofensas do outro, né, ele não consegue impedir as reações de ferir de volta, entendeu? De contra-atacar. Você precisa compreender profundamente a limitação de todos nós sob efeito desta ignorância, que invariavelmente nos tornamos ofensivos e hostis, tá? Como forma de defesa. Essa compreensão, Nisargadatta sempre dizia, compreensão é tudo, 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 tudo. Compreensão a respeito de Satya, compreensão a respeito de todos os mecanismos de Mithya. Quando o Yanni ele fere os outros, né? Ele não desenvolve culpa. E ele não desenvolve culpa porque ele não fere os outros. Mas mesmo que ele venha ferir os outros, ele não desenvolve culpa. Por quê? Do mesmo modo que ele aceita as ofensas que vêm dos outros para ele, através da compreensão de que todos nós somos vítimas, assim por dizer, dessa ignorância cósmica, ele também tolera e aceita os resíduos, né, de sua natureza ofensiva, aqueles resíduos de hostilidade, de ignorância, que é parte do caráter de alguns ianes mais agressivos, sendo James um exemplo típico deles, né? Yanni está livre da culpa, da mágoa,
Ele aceita, né, a ignorância, as ofensas, né, e a hostilidade que vem do campo, e se alguma dessas hostilidades e ofensas emergem, né, vem à superfície em sua mente, em suas palavras, em suas ações, ele também aceita, ele compreende, ele não está identificado por nada disso, ele é um sábio. O Yanni está, em modo geral, livre de tudo isso. Então, tudo isso é para ilustrar o benefício do Atma Yana. Mas como na vida tudo tem um preço, o custo é muito alto, né? O custo é uma vida dedicada a este processo, que culmina com o autoconhecimento e o início do processo de reivindicação desta nossa natureza como o ilimitado, infinito Brahman. E dentro do mesmo verso, Krishna Ji fala que o Yana está livre da exaltação, da excitação, da impaciência, do medo, da ansiedade. Ele é livre, moksha, livre, livre de quê, né? Livre da problemática do samsara, livre da culpa, né? Livre do sentimento de inadequação que produz, né, esses efeitos que se manifestam como ataque, como ofensas, como hostilidades, como meio de defesa. Portanto, o Yanni é aquele que se libera como pessoa. Se libera de quê? Não é que ele se libera da família, da sociedade, ele se libera desta ignorância, ele se liberta desta fragilidade mental, emocional, psicológica, que causa grande sofrimento. Ele não precisa de se libertar de fatores externos, a libertação é interior. Ele é livre dos efeitos da alta ignorância. Quais são os efeitos da alta ignorância? A doença do samsara. Como é que se cura a doença do samsara? Com o autoconhecimento, o único remédio. Uma vez que a auto-ignorância é neutralizada, os efeitos da auto-ignorância começam a ser dissipados. Muito simples o mecanismo. E essa não é a coisa. Krishna dá uma definição, não estamos falando de liberdade de coisa externa. Vedanta está interessado na sua liberdade interior, não a liberdade exterior. A liberdade interior, 4 itens são enumerados neste verso: a exaltação, a excitação extrema, né, que causa um êxtase, né, uma experiência que às vezes pode causar um ataque cardíaco, né? Amassa, a impaciência, Baya, medo, ou Dvegahi, ansiedade. Essas são as 4 tendências, né, do Aniani, né, que são removidas com o autoconhecimento. O indivíduo vivendo com a doença do samsara, ele possui uma mente, um fardo, enquanto que a mente do Yani, ela se torna um instrumento, né, abençoado, assim por dizer, pelo autoconhecimento. E a vida se torna mais um lila, né, um teatro. Então, primeiro, entre essas características do Yani, né, que são opostas às características do Aniani, é excesso de excitação, exaltação, né, êxtase. Qual é a diferença entre excitação e excesso de excitação? Excesso de excitação é uma felicidade que compromete a minha capacidade discriminativa. Né? A gente sabe disso, né? Alguém discorda disso quando eu estou extremamente excitado, né? Exaltado, né? Eu tenho aquela felicidade, né? Estática que, né? Então, naquele momento, eu perco a minha discriminação, perco o meu equilíbrio emocional e intelectual e eu cometo erros, né? Devido a excesso de excitação. O meu poder discriminativo é comprometido. Qualquer emoção extrema que venha a comprometer o meu poder discriminativo
é meu inimigo, porque no âmbito do Vedanta, o intelecto é o nosso instrumento mais elevado. O intelecto precisa ser purificado, refinado, equilibrado, de tal modo que seja um instrumento que eu preciso para internalizar o autoconhecimento. Qualquer emoção que venha a comprometer esse instrumento, que é o instrumento que nos concede a libertação da doença do samsara, né? Nós precisamos saber isso é contra o meu interesse, é um inimigo de nós mesmos, tá? Swami diz aqui, em última análise, a maior riqueza que Ishvara nos concedeu é o Viveka Shakti, a nossa faculdade intelectual que nos permite o discernimento e a discriminação. Isso é muito, muito importante que a gente tenha clareza a respeito disso, tá? O poder do discernimento, da determinação e da discriminação que requer, né, um intelecto bem equilibrado, nem deprimido, né, raivoso, irritado, nem exaltado ou superexcitado, né, equilibrado no meio. Aconteça o que acontecer, eu jamais devo permitir que emoções de um extremo ou de outro venham a comprometer ou roubar o meu poder discriminativo. Emoções irão perturbar o meu poder discriminativo. A discriminação é a bênção de Ishvara mais elevada, né? E a gente precisa observar isso. Emoções mais tamásicas, emoções mais rajásicas, elas roubam a minha capacidade discriminativa. Se momentos de excitação, felicidade, né, estáticos ultrapassam um determinado limite, isso invariavelmente irá roubar o meu poder discriminativo e se torna um perigo. Qual é o perigo? Eu esqueço que tudo isso nada mais é do que míthya, que toda felicidade temporária ela é passageira. Isto é um fato para o Yanni, né? Portanto, o Yanni não se exalta com punya karma, né? O Yanni é, em modo geral, equânime a relação ao punya e ao papa, compreendendo que isto é míthya. Míthya é um fluxo constante de parábadas, parábadas favoráveis e desfavoráveis, num fluxo constante de modificação, no qual nada permanece o mesmo de momento a momento. Este é um conhecimento firme, bem estabelecido, não sujeito ao esquecimento. Tudo é temporário, tudo é passageiro. A depressão e a excitação, Rajoguna, Tamoguna, e a mente do Yanni, compreendendo isso, se torna sempre mais satívica. Eu esqueço, então, o fato de que tudo isso é passageiro, tudo isso é temporário. Quando eu tenho uma experiência, né, e eu gostaria que ela permanecesse para sempre, porque eu não compreendi que a natureza de toda experiência é a modificação, o início, o meio, o fim, é a impermanência. Quando eu tenho uma experiência que eu gostaria que ela permanecesse para sempre, e quando eu perco isso, o quê? Eu não fico satisfeito em perdê-la, porque eu quero que aquela experiência permaneça comigo para sempre. Essa é uma expectativa ignorante, equivocada. A expectativa equivocada nasce de quê? Da indiscriminação. A discriminação, ela nasce de quê? Falta de sabedoria espiritual, excesso de Rajoguna e Tamoguna. E a fantasia de que a experiência possa ser pausada, congelada no momento de punha e permanecer para sempre assim, que seria uma coisa entediante. Portanto, a Ariane sofre o despedaçamento, né, mental e emocional quando ele perde um objeto de experiência extremamente prazeroso. O Yanni, ele não permite que isso ocorra porque ele é firme no conhecimento, na sabedoria. Portanto, isso é um problema, né? Essa excitação excessiva, né, é um grande problema.
a euforia, o Swami aqui usou a euforia, euforia é uma palavra bacana. Ele falou até mesmo do ponto de vista da minha saúde, da saúde física, né? A euforia, a excitação também não é boa. Você sabe que fisicamente você pode morrer de um ataque cardíaco devido a circunstâncias extremamente favoráveis, né? Você recebe uma boa notícia. Eu só me apresenta um outro exemplo de um político que estava desistindo da política, ele já tinha feito, como é que se diz? Tinha se candidatado para ser o prefeito lá, 27 vezes. Aí ele falou, é a última vez que eu vou gastar dinheiro com isso, né? A 28ª vez, e ele nem botava fé, aí ele foi eleito. Quando ele foi eleito, a felicidade foi tão grande, tão grande, tão grande, a excitação e a euforia foi tão grande que ele morreu de ataque cardíaco, né? Vocês lembram daquela piada do cara que estava muito fragilizado devido a uma idade muito avançada, e ele tinha um médico, né, que acompanhou ele por a sua inteira vida, né? Então, essa pessoa estava ali morrendo. O médico foi chamado para dizer para ele: olha, nós temos uma situação aqui muito particular, né? O nosso pai aqui, nosso avô, ele ganhou na loteria, né, 50 milhões de dólares. E a gente tem, ele tem que saber porque ele tem que delegar isso para a família, porque ele vai morrer, né? Mas a gente tem que dar essa notícia para ele. Mas a gente teme, se a gente der essa notícia para ele, ele talvez tenha um ataque cardíaco. Aí o médico foi lá, deixa comigo. Aí ele começou a ir em círculo, dizendo: ah, tudo bem, então você está muito bem, isso e aquilo, né? Você já tem tudo que você precisa, mas imagine se você ganhasse 50 milhões de dólares e bababá, bababá. O que que você faria como hipótese? Ele falou assim: olha, sinceramente, considerando que você me acompanhou por toda essa vida, né, eu daria 25 milhões de dólares para você, meu médico, né? Que me manteve vivo e saudável até então, né? Aí o que que aconteceu? O médico teve um ataque cardíaco e morreu. Isso no esporte, o Swami disse, acontece todo tempo, né? Ele que acompanha o cricket, né? As pessoas morrem de excitação e euforia nas arquibancadas dos estádios. Está acontecendo mais e mais atualmente. Vocês não podem imaginar o quanto isso acontece nos dias de hoje nos estágios e entre os atletas depois do início desta crise sanitária, né? Está ocorrendo mais e mais e mais, e ninguém sabe o porquê. De vez em quando, eu que acompanho futebol, de vez em quando eles têm que paralisar porque uma pessoa sofre um ataque cardíaco na arquibancada, quando não ocorre os próprios jogadores de sofrerem um mal súbito, né? Isso ocorre a nível físico, imagina a nível psicológico e espiritual. O próximo problema é o quê? A intolerância, a inquietação, a impaciência, né? A intolerância, né? É um problema. As pessoas mais ativas, mais eficazes, né? Mais dinâmicas, né? Elas são tão, né, produtivas, né? Eficientes naquilo que elas fazem, que elas ficam perturbadas com as pessoas menos eficientes, né? Isso no âmbito profissional, as pessoas que, né, que têm essa característica, né, mais próxima, né, da eficiência, eu não gosto da palavra perfeição, da eficiência, da eficácia, né? Elas se sentem um pouco perturbadas porque elas não aceitam a ineficiência dos outros ao seu redor. A pessoa está acostumada a ser eficiente, eficaz, né? Ela faz tantas coisas e quando vê alguém, né, numa outra batida lenta, não e não eficiente, não eficaz, ela tem dificuldade de tolerar. Então, ela não consegue aceitar, suportar ou tolerar o outro, né? A gente pode observar que pessoas eficientes, eficazes e muito dinâmicas, elas são facilmente irritáveis porque a maioria das pessoas são mais lentas, são menos eficazes e menos.
Essa pessoa tem uma personalidade tendenciosamente perfeccionista, ela sempre foi muito exigente com si e ela projeta essa exigência nos outros e ela sofre por isso, sofre o quê? Intolerância, né? Capacidade de aceitar os outros assim como elas são. Essas pessoas perfeccionistas, embora o perfeccionismo, né, tenha um valor que é a eficácia, né? Mas ela tem um custo muitíssimo alto, que é a irritabilidade, né? É raro você encontrar pessoas muito eficientes e eficazes, e essas pessoas com essa tendência perfeccionistas, elas não toleram a ineficiência a si e, portanto, de si e dos outros, e elas sofrem irritação, né? Irritação e perturbação. Só me vai ilustrando um pouco mais os extremos, né? Uma pessoa perfeccionista, tudo tem que estar no seu lugar. Tudo tem que estar no seu lugar. Pá, 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 pá. A ordem tem que ser absoluta, né? Essa coisa de tirar uma camisa, deixar aqui, isso e ali, né? Pá, pá, deixando as coisas assim um pouco. Não. Pessoa perfeccionista, ela surta com isso, tá? O perfeccionismo, a eficácia ou eficiência é boa, mas se eu não tiver tolerância, paciência e aceitação, acomodação, ela se torna um grande problema, ela vai tornar irritação crônica. E a gente observa isso nas pessoas com tendências ao perfeccionismo, que começa com uma exigência a partir de si mesmo. Eu não aceito as minhas fraquezas, as minhas ineficiências, né, as minhas ignorâncias. Eu quero perfeição, eu quero a perfeição. Isso tem um preço alto, como eu já coloquei, né? Só me dar alguns exemplos. Se você é oferecido um café, se esse café não tiver na temperatura correta, né, essa pessoa ela vai se sentir perturbada, irritada, né? E violenta às vezes, né? Ele diz, é tão irritável que ela pode jogar o café com a xícara, fazer ela voar por aí. Então, todos precisam crescer em eficiência no seu próprio ritmo, no seu próprio karma, no seu próprio processo, né? Tem pessoas que são mais preguiçosas, né? Tamásicas, elas tendem a procrastinar e serem menos produtivas, né? Então, nós precisamos de compreender essa diversidade de configurações dos complexos corpo, mente e sentidos e sermos acomodativos e tolerantes com as diferenças produzidas por Maheshwara. Isso não significa que eu deva abandonar, né, o desejo de me tornar sempre mais e mais eficaz. Eu não devo abandonar, perder tudo isso, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com o extremismo, que quase sempre acompanha as personalidades com tendência, né, a este perfeccionismo, que causa grande irritação e perturbação do, do intelecto e sua faculdade discriminativa. Portanto, a massa significa irritabilidade. Você pode ver nas pessoas durante o trânsito, as pessoas são tão agitadas que elas ficam buzinando o tempo todo. Isso na Índia é uma coisa tão evidente, né? Todo mundo fica buzinando. Eu acho que é uma prática, eles viveram naquela barulhada, que se eles tiverem a oportunidade, eles ficam fazendo barulho. De repente, não é somente impaciência, é simplesmente, né? Eles gostam de barulho. Tem uma outra passagem aqui, haverá um motorista que buzina imediatamente, é como se nós estivéssemos aproveitando a estadia ali. Então, a gente quer que tudo comece a se mover imediatamente. Eles vão Então, esses detalhes não são muito relevantes. Então, portanto, o lazer interior é chamado de liberdade desta impaciência, dessa intolerância, dessa falsa de acomodação,
a respeito dos outros. Aí o Swami faz uma piadinha, ele diz: as pessoas impacientes, elas vêm para as aulas, elas ficam de olho no relógio. Quando ela vê o que bateu 60 minutos, né? Aí o Swami diz: eu tenho que acabar a aula, porque senão, né, eu acabo pagando o pato, né? As pessoas vão ficar irritadas comigo. Eu não quero incomodar as pessoas. Swami diz: eu sendo um Yanni, eu não gosto de incomodar e perturbar as pessoas, eu não quero ser incomodado e perturbado pelas pessoas, portanto, eu termino a aula depois de 60 minutos, precisamente. Eu vou passar alguns minutos para concluir esse texto, tá? Esse arquivo. Vocês não se sintam incomodados. Vocês podem deixar a aula se quiserem. Preciso de outros minutinhos. Então, o próximo é o quê? O medo, a insegurança, que é inerente a todo ser humano. O corpo, mente, sentidos é extremamente frágil, inseguro, né? E essa insegurança produz o medo, né? A identificação com o corpo-mente significa: se eu perder o corpo-mente, eu perco a minha existência, né? Portanto, esta insegurança inerente ao corpo, mente, sentidos, essa limitação inerente ao corpo, mente, sentidos, produz um senso de inadequação e insegurança, né? Que é a, a característica psicológica principal de todo ser humano, né? Inadequação e insegurança. Este é um medo inato a todos. Desde o útero materno, nós temos uma sensação de insegurança ou de segurança lá dentro, mas latentemente a insegurança já existe, né? Na mente causal, que ainda não se manifestou como mente consciente, mas está ali no feto já. E a criança, ela, quando deixa o útero materno, ela se apega à mãe. Na Índia, o traje principal feminino é o sari. E as crianças pequenas, naquelas multidões na Índia, elas caminham segurando no sari da mãe. E parece que existe, daquilo que eu entendi aqui, uma estratégia, né, que as mães dão pedacinhos desses saris para as crianças, elas vão arrastando esses pedacinhos de sari durante o dia, porque dá uma sensação a elas de estarem presas, seguras, segurando a mãe, né? O sari, aquele pedacinho do sari, deste vestimento, representa a mãe. E isso continua até os dias de hoje, quando ele fala assim: isso continua até agora, significa isso continua depois da idade da adolescência, da adulta, e as pessoas morrem com essa insegurança como que ainda agarradas no sari da mãe. Então, isso continua até agora, em idades muito avançadas. Infelizmente, nós sabemos que no plano físico nós somos inseguros, vulneráveis e limitados. É uma verdade, não existe segurança absoluta. Enquanto antes nós compreendamos isso como um fato, né, mais rapidamente nós trabalharemos mais assiduamente para transferirmos nosso senso de identidade do corpo-mente frágil, limitado e inseguro para a consciência infinita e ilimitada, a única fonte de segurança. Sabemos que neste mundo mítica, qualquer coisa pode afetar o nosso corpo-mente: mudanças climáticas, mudança de dieta, uma viagem para o exterior, fuso horário, qualquer coisa. Portanto, a insegurança, ela reina na experiência humana. Só me diz mesmo que existe avanço na ciência médica, ainda assim, a ciência médica jamais irá criar um corpo físico imortal, pode prolongar um pouquinho, mas nos últimos 50, 100 anos, a Idade Média foi prolongada, mas a doença foi ainda mais estabelecida, porque antes a pessoa ficava doente, morria, agora a pessoa vive doente por 60, 70, 80, 90 anos, doente, né?
Nos tempos passados dos Vaidyas, né, dos ayurvédicos doutores, eles falavam sobre Kaya Kalpam, o rejuvenescimento corporal. Então, essa ideia do elixir da juventude, o elixir da vida eterna, existiu sempre em todos as ciências médicas chinesas, ayurvédica, aqui e ali, né? A ideia de que não, a gente pode obter o elixir da vida eterna, né? Aí o Swami, ele gosta de fazer essa brincadeira, que ele diz que são sistemas que prometem que o corpo pode se tornar mortal, mas os autores dessas obras, todos eles morreram depois de 60, 70, 80 anos, que é uma boa indicação da falácia dessas promessas, tá? Então, a única imortalidade possível é a imortalidade da nossa real natureza em Satya, como Satya, em Brahman, como Brahman, a consciência não dual, a consciência plena, inteira e completa que nós somos. Ok? Então, nós nos encontramos semana que vem, no mesmo horário, Ishvara permitindo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om Shanti Om Ishvara Namastê, até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal
é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.